Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Missionários. Eu me chamo Emanuel Felipe. Deus abençoe a todos vocês. Iremos continuar no estudo sobre justificação pela fé. Esse é o quinto e último estudo, quinto e último vídeo que a gente vai estar abordando esse tema. Nesse estudo de hoje, a gente vai só abordar textos do Espírito de Profecia. E iremos ver dentro desse tema como o Espírito de Profecia é tão claro e coerente com tudo que a gente leu na Bíblia. Então, nesse momento, iremos pedir a bênção de Deus, a ajuda do Espírito Santo, através de oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Rogamos ao Senhor, meu Deus, pelos méritos do Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda luz e discernimento espiritual, para que, através desse estudo, o Senhor possa nos esclarecer mais ainda e cada vez melhor esse tema tão sério, tão precioso, tão maravilhoso que é a justificação pela fé. Dessa vez iremos abordar os textos do Espírito de Profecia, que o Senhor também inspirou, e que o Senhor possa nos esclarecer, nos concedendo discernimento espiritual por meio da ajuda do Espírito Santo, pois as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós precisamos muito e totalmente desse discernimento. E que essas verdades o Senhor possa cumpri-las em nossas vidas, que possamos cooperar, consentir, permitir que o Senhor possa cumprir essas verdades em nossas vidas. Que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajude na nossa falta de fé. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então a proposta desse vídeo só é usar os textos do Espírito de Profecia. É um vídeo complementar, onde a gente vai consolidar todas as verdades que a gente aprendeu até agora por meio da Bíblia sobre esse tema da justificação pela fé. No livro Fé e Obras, diz o seguinte: quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança, nesta vida e na futura, seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. Você percebeu que aqui diz quando o pecador penitente. Sabe o que significa penitente? Arrependido. Então esse arrependimento ele é necessário. Condição para receber a justificação pela fé é o genuíno arrependimento que opera junto com a conversão. Mas então, sabendo que é incapaz de se converter por si só, de abandonar os seus pecados e viver uma vida justa e íntegra, o indivíduo então, ele se apoia em Cristo, ele confia totalmente sua vida a Cristo e ele aceita a justiça de Cristo e o perdão dos seus pecados. E isso é a justificação pela fé. A justificação pela fé, em poucas palavras, é o perdão de Deus. Mas não se pode perdoar aquilo pelo qual não se houve arrependimento nem confissão, né? Mas vamos continuar então. Ainda aí em Fé em Obras diz assim: perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus. Não por causa de alguma bondade inerente que ele tenha nele mesmo, mas porque Cristo o recebe como seu filho, por adoção. O pecador obtém perdão de seus pecados, porque esses pecados são carregados por seu substituto em penhor. O Senhor fala a seu Pai Celestial dizendo: este é meu filho. Isso é Jesus Cristo falando para o Pai, dizendo sobre nós, quando o aceitamos e aceitamos o seu sacrifício no nosso lugar. Ele diz assim: este é meu filho, eu o absolvo da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida, a vida eterna. Porque tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Assim, o homem perdoado
e revestido das belas vestes da justiça de Cristo, se encontra irrepreensível diante de Deus. Incrível, né? Porque embora nessa situação, nesse contexto, o homem ainda esteja em pecado, mas como a gente estudou nos vídeos anteriores, Deus chama, Jesus Cristo chama o indivíduo, convida ele, aceita o arrependimento dele e a entrega dele, e agora o considera justo, sem pecado, como se ele já não tivesse sem pecado. Mas por quê? Porque esse é o propósito de Jesus Cristo, é transformá-lo a tal ponto que ele então possa viver essa experiência. Mas ele chama antes mesmo que o indivíduo seja, ele já o considera. Como diz lá em Romanos 4, né, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Mas isso porque é ele quem fará essa obra, caso o indivíduo permita. Embora na vida de muitos, infelizmente, Deus não conseguirá fazer essa obra, porque muitos irão recusar, mas na vida de outros Deus conseguirá. Ainda em Fé e Obras diz o seguinte: justificação é o contrário de condenação. Então, justificação, contrário de condenação. Bem simples. Então, o homem recebendo o perdão, a absolvição, então o homem é inocentado de seus pecados, não mais condenado, porém ainda condenável, ou seja, passivo de ser condenado. Então vamos ter isso em mente, que não devemos olhar para essas verdades e achar que podemos abusar disso aqui. Vamos entender um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas essa é a maravilhosa misericórdia de Deus. Embora o homem não tenha feito nada para merecer isso, e de fato não mereça de jeito nenhum, ele recebe isso pela fé em Cristo, pelo amor de Cristo por nós. E esse amor deve nos constranger a realmente querer viver uma vida nova. No livro Testemunhos para Ministros, diz o seguinte: é muito interessante essa citação aqui. Ninguém, a não ser Deus, pode subjugar o orgulho do coração humano. Ficou bem entendido isso, né? Ninguém, a não ser Deus, só Deus pode subjugar o orgulho do coração humano. Só Deus pode ter controle, mas o homem precisa dar esse controle a Deus, permitir que Deus opere essa obra no coração do homem, de subjugar, de controlar, de sujeitar o orgulho do homem. Agora, se o homem não reconhece que é orgulhoso, se ele acha que não é orgulhoso, dificilmente Deus fará isso. Então temos que reconhecer que somos e que precisamos que isso seja feito a todo instante e continuamente. Continua o texto: não nos podemos salvar a nós mesmos. Não nos podemos regenerar. É tudo Jesus Cristo quem faz no homem. Tudo. Com o consentimento, com a colaboração e cooperação do homem. Mas é ele quem opera essa obra. Por isso que a justificação é pela fé. Continua o texto: nas cortes celestiais não se entoará o cântico. Preste atenção de que no céu não haverá ninguém que diga isso. Que aqui nessa terra tem. Embora às vezes não diga com essas palavras, não confesse isso, mas suas atitudes, sua conduta demonstra isso. Diz assim: nas cortes celestiais não se entoará o cântico. A mim que me amei a mim mesmo e me lavei a mim mesmo e me redimi, a mim seja glória e honra, a bênção e o louvor. Entendeu o cântico aqui? Entendeu o que Deus está querendo dizer? É que ninguém nesse mundo poderá achar que fez algo por si só, de que qualquer coisa que tenha feito para o salvar. Na verdade, foi Deus no homem em todas as ações correspondentes às ações de salvação do homem. Tudo o que vinha de bom a ocorrer na vida do homem é Deus agindo nele. Por isso toda honra e glória é dada a Deus. Por isso que não devemos nos gabar, não devemos nos exaltar, não devemos nos glorificar, nos achar alguma coisa. Porque tem gente que diz assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo,
eu isso, eu aquilo, eu. Então é isso que tem que acabar. É isso que Deus precisa subjugar no homem, para que ele seja tudo em todos. E aí o texto continua dizendo o seguinte: mas essa é a nota predominante do cântico entoado por muitos aqui neste mundo. Muitos se acham alguma coisa. Muitos, inclusive e infelizmente, entre o povo de Deus. E as pessoas idolatram um ao outro. As pessoas tratam homens falíveis, miseráveis pecadores, criaturas que se não fosse por Deus não poderiam nem mover um dedo, nem se acordar. Porque se Deus estala um dedo, a pessoa nem respirar pode. Dependemos até de Deus para a nossa respiração, para nos levantar. Imagina fazer qualquer outra coisa. E muitas vezes os homens se acham que são donos do próprio nariz. Mas a Bíblia diz que Cristo comprou nossa vida, nosso corpo com o sangue dele. Não somos de nós mesmos, somos dele. Mas se nós aceitarmos isso, o problema de muitos é que muitos não querem se submeter a isso. Querem seguir seus próprios caminhos, seus próprios conselhos. Às vezes dão brecha para Deus em alguns pontos, para que Deus decida, mas às vezes não quer o que vem de Deus, porque muitas vezes faz com que o homem não possa realizar aquilo que ele tanto quer, mas tem que se submeter a Deus. E é aí onde está o problema de muitos. E aqui diz assim, não sabem o que significa ser manso e humilde de coração, e não querem saber se o puderem evitar. Todo o Evangelho se resume em aprender de Cristo, sua mansidão e humildade. O que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Então precisamos deixar que Deus subjugue o nosso orgulho, a nossa glória, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa arrogância, nossa autossuficiência. Ela precisa ser eliminada na nossa vida. E só Deus pode fazer isso, porque nós, até para reconhecermos isso, não temos capacidade. Precisamos pedir para que Ele nos ajude a reconhecermos isso, se estivermos seguindo esse caminho. Para que Deus possa subjugar isso na nossa vida. E por isso que não devemos estar cobrando das outras pessoas que elas sejam obedientes a Deus, que ela faça isso, faça aquilo, como se o homem fosse capaz por si só. Devemos incentivar uns aos outros e motivar-nos uns aos outros a buscar em Cristo as vitórias, mas com amor e paciência e misericórdia. Porque aqui sabemos, ficou bem claro, que é Deus quem opera tudo em todos. O homem não consegue. Por isso que às vezes colocamos fardos em cima uns dos outros. Quando requeremos das pessoas algo que só Deus pode fazer por elas, e nelas, e através delas. E é necessário que levemos elas a Deus. Esse é, infelizmente, o fracasso de muitos, que é querer pelas suas próprias forças, tanto fazer a vontade de Deus, quanto querer que os outros façam. Muitas vezes até diz que é pela fé, pelo poder de Deus, mas ao mesmo tempo você vê nas atitudes que está querendo forçar, querendo uma coisa arbitrária. Em Fé pela Qual Eu Vivo, o Espírito de Profecia diz o seguinte: quando o homem percebe sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. É quando o homem percebe que não é capaz de nada sem Deus. Que tudo vem de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas, todos os dons, todas as dádivas e tudo de bom vem do Pai das luzes, né? Isso é em Tiago. O próprio João Batista diz que todas as coisas boas que o homem tem e faz vem de Deus. Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus. Então, se não é Deus, não podemos nada. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Então não devemos deixar apenas a ideia de que é Deus quem vai fazer tudo, o homem vai ficar de braços cruzados enquanto Deus manipula o homem, como se fôssemos marionetes na mão dele. Ele vai fazer uma lavagem cerebral. Mas não é assim que funciona. Ele irá ajudar o homem, irá conscientizar o homem e irá estar disposto a ajudar o homem em todos os pontos, mas se o homem quiser. Diz mais no Espírito de Profecia: somos justificados pela fé. A alma que compreende o significado dessas palavras nunca será autossuficiente.
Então cuidado com certas declarações de pessoas que muitas vezes estão pregando a palavra de Deus e ela diz que ela é isso, que é aquilo, que ela fez isso, que se não fosse por ela isso não tinha acontecido, se não fosse o esforço dela aquilo não tinha acontecido. Cuidado. Esses são pessoas que, embora talvez não reconheçam, não percebam, mas são autossuficientes. E a justificação pela fé ela vem para acabar com isso. Para que o homem perceba e reconheça que ele precisa de Cristo em tudo e para tudo. E que toda honra e glória seja somente a Deus. Diz assim, ainda no texto, não temos suficiência em nós próprios para pensar que somos alguma coisa. Só assim é que o homem pode, então, servir a Deus, adorar a Deus legitimamente, de maneira que o homem possa de fato honrar e glorificar a Deus em sua vida. É quando ele se entende, como ele avalia-se a si mesmo como alguém completamente dependente de Deus para tudo. E tudo e todas as coisas que o homem então passa a ter que fazer, ele ora, clama a Deus, pede ajuda a Deus, a direção, decisão, tudo é confiando em Deus, na guia de Deus. Porque diz, como repetindo o que eu acabei de falar, não temos suficiência em nós próprios para pensar que somos alguma coisa. O Espírito Santo é nossa eficiência na obra da edificação do caráter, na formação do caráter segundo a semelhança divina. Isso não significa que o homem não tenha que fazer nada. O homem tem que sacrificar o eu, a própria vontade. Há uma luta contra si mesmo, mas essa luta só tem vitória por meio de Cristo. Continua o texto. Quando nos achamos capazes de moldar nossa própria experiência, cometemos um grande erro. Ou seja, quando achamos que somos capazes de trilhar o caminho e achar que aquilo ali vai dar certo, de saber, quando achamos que os planos que estamos fazendo é o melhor, podemos estar cometendo um grave erro. Precisamos deixar que Deus opere o plano dele em nossas vidas. Nunca podemos por nós mesmos, continuando o texto, nunca podemos por nós mesmos obter vitória sobre a tentação. Tá vendo? É Cristo em tudo e em todos. Mas aqueles que têm uma fé genuína em Cristo serão objeto da atuação do Espírito Santo. A alma em cujo coração mora a fé se transformará num belo templo para o Senhor. Ela é dirigida pela graça de Cristo. Crescerá na exata proporção em que depender do ensino do Espírito Santo. Muito tremendo, e isso aqui é muito maravilhoso, porque a gente aqui reconhece que muitas vezes o fardo que estamos carregando é por nossas próprias escolhas de querer fazer as coisas do nosso jeito, pelas nossas próprias forças, ou porque damos ouvido a outras pessoas. Às vezes olhamos para o exemplo de outras pessoas e queremos ser como elas, quando na verdade Deus quer que a gente seja como Cristo. E é Ele quem irá moldar o nosso caminho, a nossa vida, as nossas decisões e as situações da nossa vida. Então precisamos aprender, mais do que nunca, no tempo que estamos vivendo, a depender totalmente e somente de Deus. No livro Fundamentos da Educação Cristã, diz o seguinte: todo o plano da redenção é expresso nestas preciosas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo sofreu realmente o castigo pelos pecados do mundo, para que sua justiça pudesse ser imputada aos pecadores, e por meio de arrependimento e fé, pudessem tornar-se semelhantes a ele em santidade de caráter. Tá vendo? O propósito de tudo isso é para que o homem se torne em semelhança de caráter através do arrependimento e da fé, semelhantes a Cristo em caráter. Então não é para que o homem continue sendo quem ele era, não é para que o homem continue sendo um pecador, para que o homem continue no erro, mas é para que o homem agora viva uma nova vida, completamente guiada e influenciada por Deus. E o caráter seja tão transformado a ponto que se torne como o caráter de Cristo, tendo os atributos do caráter de Cristo. E aí você avalia, e aí é um exame que cada um tem que fazer de si mesmo,
até que ponto o nosso caráter está semelhante ou dissemelhante ao de Cristo. E pedir para que Ele continue essa obra, para que o nosso caráter cada vez mais se assemelhe ao de Cristo. Mas nunca, mesmo assim, iremos se gabar, sair falando por aí que temos o caráter semelhante ao de Cristo. É pela fé, e é Deus quem irá dizer de cada um quem é e quem não é semelhante a Cristo no caráter. Continua o texto. Ele declara, Jesus Cristo é quem fala isso. Assumo a culpa pelos pecados desse homem. O castigo recaia sobre mim. E o pecador arrependido fica inocente diante de mim. Você percebeu que ele disse pecador arrependido. Fica inocente diante de mim. No momento em que o pecador crê em Cristo, permanece sem condenação à vista de Deus. Isso é maravilhoso. Porque aí é onde é dada a chance ao homem. Por isso que o homem teve uma segunda chance. Por conta disso que Cristo fez por nós. Para nos dar a oportunidade de então viver a vontade dele. E continua o texto. Pois a justiça de Cristo é sua. É-lhe imputada a perfeita obediência de Cristo. Então o homem recebe no seu relatório a perfeita obediência de Cristo. Quando Deus avalia o relatório do indivíduo, vê a justiça de Cristo, a vida de Cristo, não a do homem. Mas com o propósito do homem, de fato, ter o seu próprio relatório, a justiça de Cristo vivida em sua própria vida. Não para estar ali encobrindo os pecados do homem, enquanto o homem continua na perversão, continua na rebeldia e desobediência a Deus. Não é para isso. Diz assim, terminando o texto. Veja como diz esse final. Mas deve cooperar com o poder divino, nós, né? E envidar o seu esforço humano para dominar o pecado e ficar completo em Cristo. Isso com a ajuda de Deus. Totalmente com a ajuda de Deus. Mas o homem tem uma parte a se fazer. E mesmo a parte que o homem tem a fazer, dependendo de Deus, e mesmo tendo êxito, a honra e a glória não vai para ele, vai para Deus somente. Ainda nesse livro, diz o seguinte: o resgate pago por Cristo é suficiente para a salvação de todos os homens. Só será útil, porém, para os que se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus, súditos leais do eterno reino de Deus. Então a justificação ela só será útil para aqueles que se tornarem novas criaturas, que aceitarem serem transformados. E que através da renúncia e do sacrifício do eu, da própria vontade, aceitem a vontade de Deus e vivam ela. Serão esses que serão beneficiados de fato pela justificação pela fé. Continua o texto. Seu sofrimento não protegerá, o sofrimento de Cristo não protegerá contra o castigo o pecador impenitente e desleal. Olha que forte isso aqui. O que é impenitente? É sem arrependimento. É uma pessoa que não se arrependeu. Muitas vezes a pessoa acha que se arrependeu, mas a prova de que ela não se arrependeu é ela continuar fazendo a mesma coisa errada. Essa é a prova. E aí é que ela deve clamar a Deus, que Deus ajude ela a se arrepender de fato. E aqui diz que também não irá proteger do castigo o desleal. O que é uma pessoa desleal? É uma pessoa desobediente que trai a lealdade do outro. Nesse caso, que trai a lei de Deus, que trai o próprio Deus. Continua o texto. A obra de Cristo era restaurar o homem a seu estado original e curá-lo, mediante o poder divino, das feridas e lesões causadas pelo pecado. A parte do homem está vendo que o homem tem uma parte? Apoderar-se pela fé dos méritos de Cristo e cooperar com as forças divinas na formação de um caráter íntegro. Não está vendo que o homem tem uma parte? Existe um equilíbrio. Embora tudo venha de Deus, todo o poder está disposto ao homem, todo o auxílio, todo o suporte. E o homem não deve confiar em si mesmo, não deve confiar no seu próprio coração, porque o coração é enganoso. E também não deve confiar nos outros homens, porque maldito o homem que confia no homem, mas totalmente em Cristo. E sabendo que sua obediência é 100% dependente dele, então tem que vir dele. Mas o homem mesmo assim tem a sua parte, tem que cooperar com Deus para a formação de um caráter íntegro. A proposta de Deus é essa, o objetivo final dele é esse. Continua o texto, de modo que Deus possa salvar o pecador e ser ao mesmo tempo justo e vindicar sua santa lei.
O preço pago por nossa redenção impõe uma grande obrigação sobre cada um de nós. Temos uma obrigação. É nosso dever compreender o que Deus exige de nós e o que Ele deseja que nos tornemos. É nosso dever. Se não estamos vendo mudança em nosso caráter, em nossas vidas, semelhante à palavra, não semelhante ao que acha, aos sentimentos ou ao que os outros dizem, mas de acordo com o que temos estudado, lido na palavra e no Espírito de Profecia, temos que nos avaliar através dessa norma, para ver a nossa dissemelhança, aonde estamos falhando e onde estamos acertando. O acerto é toda honra e glória para Deus, e não devemos nos gabar disso. Devemos permanecer nesse acerto. Porém, o erro deve ser corrigido. No livro Mensagens aos Jovens diz o seguinte: a justiça interior é demonstrada pela exterior. Então, se de fato o homem recebeu a justiça de Cristo interiormente, ela será demonstrada exteriormente. Continua o texto: quem é justo interiormente não é insensível nem indiferente, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo, indo de força em força. Então, a evidência é a transformação do caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Essa é a prova de que, de fato, o indivíduo está no caminho certo, de que, de fato, essa obra está acontecendo em sua vida, de que ele está permitindo, está aceitando a obra de Cristo, de Deus em sua vida. Continua o texto: o que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo até que a graça se una à glória. A justiça pela qual somos justificados é imputada. A justiça pela qual somos justificados, ela é dada ao homem, ela é creditada na conta do homem, ela é depositada na conta do homem, diante de Deus. Essa é a justiça pela fé. A justiça pela qual somos santificados é transmitida. Essa justiça que é para a santificação, é para a formação do caráter, é para a transformação dos pensamentos e sentimentos. É para que o homem abandone os seus velhos hábitos, as manias, os vícios, os defeitos de caráter. Essa justiça aqui, ela é transmitida. É ela que faz a santificação ser uma realidade na vida do homem. E ela é transmitida como assim transmitida? Ela é o poder de Deus dado ao homem para que o homem então possa agora ser uma nova criatura, viver a vontade de Deus. E aqui conclui o texto. A primeira, ou seja, a primeira justiça é nosso título para o céu. É como um passe, uma passagem. Imagina você ganhar uma passagem para um outro país. E aí você ganhou de graça, você não fez nada, não mereceu aquilo ali. Você não fez nada para ganhar aquilo ali, você simplesmente aceitou. Então a justificação pela fé é um passe para o céu, mas não significa que você já está no céu. A segunda, ou seja, a segunda justiça, que é pela qual somos santificados, que é a transmitida, que é o poder de Deus sendo transmitido ao homem, a segunda é nossa adequação para o céu. Então você ganhou uma passagem para um país, né? Vamos colocar esse exemplo, e aí você não sabe falar a língua do país, você não sabe os costumes do país, como que eles geralmente comem, como é a comida lá, a maneira como eles se comportam, se vestem e tudo mais, as leis de trânsito e tudo mais. E aí você precisa fazer o que agora? Se adequar, se preparar, estudar a língua do lugar, estudar os costumes, a lei que rege aquele lugar, porque cada país, em muitos casos, tem leis diferentes uns dos outros, inclusive costumes que muitas vezes para nós aqui no país onde moramos não tem problema nenhum, é um costume tranquilo, inclusive pode às vezes até nem ser pecado diante de Deus, mas que pode ofender alguém do outro país para o qual você recebeu a passagem para ir morar nesse lugar. Então você precisa aprender a se adequar àquele lugar, se habituar com aquele lugar para quando chegar lá não passar por maus bocados. Então aqui diz que a santificação é a preparação, é a adequação para o céu. Então não é só receber o passe para o céu.
receber a passagem para o céu por meio da justificação, é também ser transformado para Ele. Porque no céu não entrará nenhum tipo de pecado. E Jesus Cristo não irá apagar os pecados do homem na volta dele. Se isso tiver de acontecer, será aqui nessa vida. No Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: o coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação. Olha, o coração orgulhoso, esse esforço é vão. Vai dar errado. Porque o homem tentando por suas próprias forças, se esforçando por suas próprias forças, ele vai se dar mal. Mas, continua o texto, mas tanto o título para o céu, a gente acabou de ler agora no texto anterior, que é a justificação pela fé, como nossa adequação para ele, que é a santificação pela fé, encontram-se na justiça de Cristo. Ou seja, é através da justiça de Cristo. Tudo é através dele. Total dependência dele. O Senhor nada pode fazer. Olha o que é que diz agora. Jesus nada pode fazer para a restauração do homem, enquanto ele, esse homem, mesmo que convicto da sua própria fraqueza e despido da presunção, não se entrega à guia divina, ou seja, não faz uma entrega completa. Ainda quer tomar algumas decisões por si só, ainda quer fazer algumas coisas por suas próprias forças, do seu próprio jeito. Isso dificulta e muito a obra de Deus em nossas vidas. Por isso que muitas vezes estamos sendo fracassados, não estamos vendo essas verdades sendo vividas em nossas vidas, não estamos conseguindo viver porque estamos tentando pelas nossas próprias forças. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, tem esse texto que diz assim: o arrependimento associa-se à fé, e o Evangelho insta em que é necessário para a salvação. Ou seja, o arrependimento é totalmente necessário para a salvação. Não tem como ser justificado, perdoado, se você não se arrependeu. Não tem como ser perdoado por algo que você não pedir perdão. Paulo pregou o arrependimento. Diz ele: nada que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebeu que ele fala conversão. Por quê? Porque na verdade o verdadeiro arrependimento, como diz lá em Atos 3,19, o verdadeiro arrependimento ele leva à conversão. O indivíduo que ele acha que se arrependeu, mas continua praticando o mesmo pecado, ele não se arrependeu. Ele não foi levado ao arrependimento, ele não permitiu que Deus o levasse ao arrependimento e o convencesse, e o convertesse. Porque a prova do verdadeiro arrependimento é o indivíduo não mais fazer aquilo ali, pela graça divina. Continua o texto: sem arrependimento não há salvação. Nenhum pecador impenitente, impenitente a gente já sabe que é assim a pessoa que não se arrependeu, pode crer com o coração para a justiça. Ou seja, não pode receber a justiça de Cristo. Porque o que é que ele faz? Aquele que não se arrepende, ele justifica a si mesmo. Ele justifica seus próprios pecados. E, consequentemente, ele não está aceitando a justificação de Cristo, mas sim a própria justificação. Continua o texto. O arrependimento é, por Paulo, descrito como uma piedosa tristeza pelo pecado. O arrependimento ele é uma piedosa tristeza pelo pecado. É quando a gente reconhece que está errado, que isso prejudica os outros, que isso nos prejudica. Acima de tudo, que isso ofende a Deus. Entristece Deus, entristece o Espírito, dá mau testemunho de Deus, mancha o nome e o caráter de Deus, corrompe o nosso caráter, e que foi por conta desses pecados que o Filho de Deus morreu na cruz. Então o amor dele é quem deve nos levar ao arrependimento. Mas se de fato estivermos amando ele, esse arrependimento será uma realidade. Repetindo o texto, o arrependimento é por Paulo descrito como uma piedosa tristeza pelo pecado, a qual opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Este arrependimento não tem em si coisa alguma da natureza do mérito, mas prepara o coração para a aceitação de Cristo como o único Salvador, única esperança do pecador perdido. Até mesmo o arrependimento, o homem não deve se orgulhar disso, se gabar, se achar porque se arrependeu. Porque mesmo o arrependimento vem de Deus, mas é preciso que ocorra. Em Caminho a Cristo diz assim, não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se opere a reforma.
Então, para ser justificado, o homem não precisa se arrepender. Ele precisa estar em arrependimento, para que então receba o perdão. E o verdadeiro arrependimento, ele opera uma reforma. Se o indivíduo mentia, se o indivíduo gostava de enganar, ele é arrependido disso, porque ele aprendeu na Bíblia, e por amor a Deus, então, ele agora se propõe a não mais mentir e não mais enganar. Isso é só um exemplo. E aí, então, confiando no poder de Deus, Deus o provará. E através das provas, quando vier os momentos que ele for tentado a cometer a mentira e o engano, ele então só poderá resistir a essas tentações através do poder de Deus, a graça de Deus, clamando a Deus em sua mente. Claro que se preparando bem antes em orações e estudo da palavra e estando com o coração disposto a não cometer esse erro. E então virá a vitória. Deus dará a vitória ao homem para que esse pecado e qualquer outro não ocorra. Mas o verdadeiro arrependimento operará uma reforma. E agora a gente passa para a parte final do estudo, e esses são textos que são advertências. Vimos que é Cristo em tudo e em todos. Tudo vem dele. E o homem não deve se gabar, não deve se orgulhar do que está fazendo de bom, caso esteja em obediência a Deus, seguindo os caminhos certos, cumprindo a vontade de Deus, realizando grandes obras para Deus. Tudo vem de Deus, o orgulho deve ser abatido. Mas estamos vendo e repetindo várias vezes que o homem tem uma parte a cooperar. Tem a sua parte a cumprir. Tem que cooperar, tem que colaborar e consentir com essa obra. Permitir que isso seja feito em sua vida. Porque aqui diz o seguinte, veja só. Mensagens Escolhidas, volume 1. Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador, olha o que vai ser dito aqui, pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Então, por isso que a justificação, o sacrifício de Cristo, o perdão e a obra da salvação não é para os pecados voluntários. Para esse não há sacrifício. Cristo não pagou para que não morreu para que o homem continuasse pecando naquilo que sabe que é pecado, que está errado. Foi para que o homem, quando tivesse pleno conhecimento daquilo que estava cometendo errado, então, e só então, confiando em Deus pela fé, buscasse em Deus o verdadeiro arrependimento e conversão daquele erro, e não mais o cometa. Mas se continua, mesmo após ter aceitado a Cristo, ter se batizado, está aí na caminhada, se continua cometendo o mesmo pecado, aquele círculo vicioso, aqui está dizendo que o homem não pode ser coberto pela justiça de Cristo, se continuar assim, por pecados conhecidos, daquilo que ele sabe. Ele tem certeza que está errado. Então diz o texto aqui, ainda continuando, Deus requer a completa entrega do coração, antes que possa ocorrer a justificação. Ou o homem decide se entregar completamente, ou Deus não pode justificar o homem, porque Deus sabe que não vai adiantar, e será uma desonra para Deus. Dizer que o indivíduo ele é justo e justificado, ele foi perdoado, enquanto que ele continua fazendo a mesma coisa. É como se não tivesse efeito nenhum na vida. Mas não é isso não é verdade. Por isso que Deus deixa bem claro já antes que não nos iludamos achando que enquanto estamos cometendo os mesmos erros que sabemos que são pecados diante de Deus, estamos justificados, porque não estamos. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé, que opera por amor e purifica a alma. Então, após a experiência da justificação, o homem precisa permanecer na fidelidade a Deus, obedecendo a Deus, porque isso é o resultado da obra de Cristo no coração do homem, da justiça de Cristo. É ela ser vivida. E através da fé, isso é possível. Caso isso não aconteça, algo está errado. Ainda em Mensagens Escolhidas, volume 1, diz o seguinte: a fim de que o homem seja justificado pela fé, esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e os impulsos do coração. E é pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa.
Então você está vendo que tem a parte da obediência. O homem ele não é justificado pelas obras, mas ele é justificado para as obras, com o objetivo de então se tornar obediente a Deus. E a verdadeira justificação, ela controlará os impulsos e as emoções do coração, as inclinações da carne para as coisas erradas, porque é Cristo que vai estar agindo no homem, é o Espírito Santo quem vai estar agindo no homem. Isso é a verdadeira justificação pela fé. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, ainda diz o seguinte: ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Lembra muito o texto que a gente leu há alguns textos atrás. Ou seja, a justificação pela fé não é para que o homem continue na desobediência. É o poder de Deus para ajudar o homem a se tornar obediente. Caso o homem continue, então ele não aprendeu a verdadeira justificação e ele não está justificado. E agora a gente finaliza esse estudo com esse texto que está em Eventos Finais. É um texto bem conhecido entre os adventistas, do Espírito de Profecia, falando sobre a obra que Deus deu a dois pastores na época dos pioneiros, ali por volta dos anos 1888, da década de 1800. E esses dois pastores foram inspirados por Deus para então proclamar as 3 mensagens angélicas através do verdadeiro entendimento da justificação pela fé. E aqui nessa declaração aqui, dá uma informação bem importante. Diz o seguinte: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados do mundo, porque Jesus Cristo tem que ser exaltado. Temos que ser levados a Jesus Cristo. É Ele em tudo e em todos. Nossa fé, nosso apoio, nossa confiança, nossa força, nossa suficiência vem dele. Não na obediência do homem por suas próprias forças. A obediência deve ser o resultado da fé e da comunhão verdadeira com Cristo. Mas, continua aqui, apresentava a mensagem desses pastores, que Deus deu a eles, a justificação pela fé no fiador, que é Cristo, né? Convidava o povo para receber a justiça de Cristo. Agora olha isso, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então a justiça de Cristo, ela deve se manifestar na obediência a todos os mandamentos de Deus. Quando escutarmos que a justiça de Deus é somente perdão, e não fala de obediência, não fala de que o indivíduo agora vai ser transformado, mas simplesmente só basta aceitar, só basta crer. Em algum momento da vida, de maneira mágica, Deus vai fazer uma lavagem cerebral no homem e retirar todas as coisas ruins que tem no homem. Não é assim. Isso é em cooperação. O homem precisa querer isso, aceitar e cooperar para que essa obra se realize em sua vida e se manifeste, então, uma obediência a todos os mandamentos de Deus, por amor a Deus, pela fé, através da graça, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do poder de Deus, mas também do consentimento e cooperação e colaboração do homem. Então, meus irmãos, a gente encerra o estudo sobre a justificação pela fé. Foram 5 partes. Estudamos aqui vários textos bíblicos, apesar que não esgotamos o assunto, pelo fato de não termos abordado todos os textos que falam sobre justificação pela fé, mas conferimos os principais. E o objetivo do estudo, na verdade, foi ter um foco também na parte em que muitas vezes está sendo omitido, distorcido, desconsiderado, descartado, que é o resultado da justificação pela fé, que é a manifestação da justiça de Cristo no homem. Porque isso é omitido. Por quê?
Porque se isso não está acontecendo, e na maioria das vezes não está acontecendo, é resultado da incredulidade, é resultado da falta de fé, de confiança e de amor em Deus. E isso ninguém quer reconhecer. As pessoas não querem reconhecer que precisam sacrificar o eu, a própria vontade. Elas não querem saber dessas coisas, elas não querem nenhum tipo de compromisso. Muitas vezes o compromisso que querem é o que for mais conveniente. E alguns até vão um pouco mais além, mas ainda param em algum ponto, porque a carecia se apega àqueles pecados, àqueles maus hábitos, àqueles defeitos de caráter. E não querem permitir que Cristo elimine aquele de suas vidas, de seus corações e do seu caráter. Mas, meus irmãos, o resultado da justificação pela fé é uma vida totalmente transformada. E é a esses que Deus virá buscar. Iremos continuar nos próximos estudos abordando sobre a santificação, que é o processo entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras. Para que o homem, então, possa compreender como chegar a esse ponto de viver a vontade de Deus em sua plenitude. Através da Bíblia iremos ler como Deus pode nos ajudar através da santificação e também dos textos do Espírito de profecia. Iremos falar sobre a graça também, porque é necessário entender o papel da graça de Deus, o propósito e objetivo de Deus ao conceder a graça dele ao homem. E de que sem essas coisas, meus irmãos, ninguém irá para o céu. Muitas vezes nós queremos omitir verdades, desassociar partes da verdade que são complementares e importantes, porque Deus assim ensinou. E muitas vezes a gente dá uma ênfase muito grande num assunto, e numa parte do assunto, na maioria das vezes, em parte do assunto, e omite a outra parte. E aí as pessoas vivem uma experiência cristã miserável, desgraçada, onde estão vivendo um engano. Até podem estar tranquilos, acomodados e tranquilos, mas não sabem que estão seguindo, trilhando o caminho da perdição. O caminho mais largo, entrando pela porta mais larga e não o caminho estreito. Até porque Jesus Cristo disse que poucos entrariam pela porta estreita e poucos andariam no caminho estreito. Porque é pela fé e precisa de renúncia, de negação de si mesmo e da própria vontade dos desejos da carne. Então que Deus abençoe a todos. Foi bom estar aqui com vocês nessa série de estudos sobre a justificação pela fé. Espero que tenha sido de contribuição para ajudar a compreensão de muitos. Sei que muitas dessas coisas, talvez todas, muitos de vocês possam já conhecer, já sabia, mas é sempre bom a gente reforçar e a gente está sempre revisando essas verdades com o propósito de vivê-las, de permitir, na verdade, que Cristo cumpra essas verdades em nossas vidas, através da nossa cooperação com Ele. Então, que as próximas verdades que iremos aprender possam nos enriquecer espiritualmente, possam nos ajudar nessa caminhada. Estamos vivendo no tempo do fim e precisamos muito conhecer essas verdades. Precisamos mais do preparo e conhecer a verdadeira maneira como se preparar do que conhecer o fim e as profecias, que são importantes, mas sem o preparo não vai adiantar nada você saber que está vindo uma enchente sem você saber nadar. Então é necessário você aprender a estar preparado para o que está por vir. E essa preparação ninguém conseguirá por si só. Mesmo que se esforce por suas próprias forças, só conseguirá se Cristo fizer a obra em nós. Então, encerramos por aqui esse estudo. Deus abençoe e até a próxima.